Oi! Então, só vendo aqui avisar de antemão que dessa vez eu li dois artigos. O primeiro nomeado Revolução, do Mano Brown. O segundo nomeado Senzala ou Quilombo, do Pedro Ribeiro. Então, aí está a leitura dos artigos. E, como sempre, deixei aí na descrição também a marcação dos horários, onde começa e termina cada um dos artigos, para vocês poderem se orientar nesse sentido. Oi! Então, hoje eu vim ler um artigo nomeado Revolução. Encontrei ele aqui no Protopia, e o que me interessou nele é que ele foi escrito pelo Mano Brown. O Mano Brown é muito bom. Então eu achei interessante um artigo escrito pelo próprio Mano Brown. Portanto, decidi vir aqui lê-lo. Lê-lo? Não, acho que lê-lo tá meio errado. Vim aqui ler ele. Como sempre, espero que vocês curtam a leitura do artigo. E sem mais delongas, começar aqui a leitura dele. Agradecimentos a toda a putada real portuguesa e europeia, em geral, pelo estrago que fizeram ao longo dos séculos, no berço da humanidade, África e seus descendentes. Thank you very much, USA, por patrocinar a exploração, a inflação, a fome e a miséria do nosso povo. Brasil, 1994. São Paulo à tarde. Uma criança negra, suja, aparentemente doente, caminha devagar até o farol. Pede um dinheiro a um cara branco num diplomata preto. Ele dá uma merreca e sai todo orgulhoso, se achando cara. No segundo farol, um moleque negro, 17 anos aproximadamente, atravessa entre os carros. O cara do Opala saca uma pistola automática no console do carro, com os olhos arregalados. Ele tem medo, fecha o vidro do carro. O Brasil é isso. Negro bom é aquele que não oferece perigo. Sem instrução, sem estrutura de família, sem ambição. Homem negro, seja um bom cidadão. Acorde às 6 horas, pegue um ônibus às 7, entre no trabalho às 8, almoce às 12, vá embora às 18. Ganhe mais ou menos $70 por mês. Depois de muita correria, cale a boca e vá dormir, que amanhã cedo é dia de branco. Isso se você for um privilegiado, que ainda tem um emprego e trabalha de carteira assinada e tudo. Numa dessas multimilionárias empresas estrangeiras. Não exija muito. Seu pai não exigiu. Seu avô também não. Seu bisavô, muito menos. Ele era escravo. O bisavô do seu patrão também era patrão. Hereditariamente, ano a ano, tudo no devido lugar, tudo pela branca ordem, explorados e exploradores. Tudo na mais perfeita ordem e progresso. O povo africano foi trazido sequestrado para o Brasil, numa época em que o continente africano estava em ascensão, para ser utilizado como animal doméstico, sem direito à opinião própria, religião e, pasmem, senhoras e senhores católicos, sem direito a comer, com exceção dos restos. Não é de agora que o Brasil tem cadeira A última aí. cativa entre os hipócritas e mentirosos. Catolicismo hipócrita, que até nos dias de hoje ilude nosso povo com as promessas de vida melhor após a morte. Enquanto eu assisto meu povo morrer mais cedo por maus tratos e desilusões. Igreja hipócrita, que deu a sentença de morte cerebral e física lenta e dolorosa ao povo negro, aceitando naturalmente um dos piores momentos da história, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o sistema tenta tapar o sol com a peneira, fazendo um corrabe aqui, outra ali, sempre bem longe do centro, é claro. Muitas pessoas insistem em perguntar por que os afro-americanos conseguiram espaço em tantos setores da sociedade americana e os brasileiros não conseguiram muita coisa, além de Pelé e não sabemos com quem lutar. Todos dizem que são nossos amigos. Nos Estados Unidos, a arma é apontada pela frente. Os brancos de lá são menos covardes. No Brasil, a arma é apontada pelas costas. A segunda posição é mais cômoda para quem segura a arma e torna a defesa mais difícil para quem é o alvo. Um exemplo simples. Ku Klux Klan, organização de extrema-direita branca que agia no sul dos Estados Unidos, atacando pessoas negras declaradamente. Grupos de extermínio,
Os pé de pato, como são conhecidos aqui na zona sul de São Paulo, agem em São Paulo e Rio de Janeiro, matando mais que a KKK e o FBI juntos. Só que não é divulgado que a cada 10 mortos, 7 são negros. Os justiceiros, grupos de extrema-direita, formado por pessoas brancas, negras, pardas, policiais, bandidos, comerciantes. Eu cresci assistindo televisão, pelo menos 8 horas por dia, e sempre tinha aqueles galãs fabricados, dizendo, compre isso, compre aquilo, alugue aquilo outro. Meu povo, quando foi abolido por lei, não recebeu nada com pagamento, nem indenização, nem terra para plantar, nem liberdade de escolha. O Brasil é um país capitalista, onde as pessoas valem o que têm, propriedade. Meu povo foi roubado e deserdado. Não tem propriedade. É foda. O povo que trabalha na terra não tem terra para plantar e construir suas casas. Ninguém se responsabiliza. Todos tiram o cu da reta. Meu povo está se recuperando devagar de um nocaute na nuca. Sem herança, sem nenhum alqueire e nenhuma mula. Sem apartamentos em Moema, restaurantes na Bela Vista ou lojas nos shopping centers. Sem direito a moradia e escola dignas. Mas está se recuperando, sem a ajuda de ninguém. Por enquanto, estamos convencendo nossas crianças que elas não precisam ter longos cabelos louros e olhos azuis para serem grandes homens e mulheres. Não precisam usar calças da Zump ou Mr. Office ou andar com o braço para fora nos tempras e ômegas. Foda-se tudo isso. Sem mais, Mano Brown, Capão Redondo SP, favela. Cada um com seus problemas. Poder para o povo preto. Revolução. Então é isso. Esse texto aqui parece que originalmente ele estava no portal Viva Favela, mas infelizmente o portal Viva Favela saiu do ar. Eu achei um texto um tanto quanto interessante, porque a luta afrodescendente é uma luta de grande importância também no contexto brasileiro. Vale ressaltar que problemas, como vemos nos Estados Unidos na atualidade de police brutalidade policial, também se vêem aqui no Brasil, onde a maioria dos criminosos são negros. E o Brasil é o segundo país com maior número de carcereiros. Carcereiros? Gente dentro da prisão. Carcerários. Então, isso daí também é um problema que afeta o Brasil. Por isso mesmo achei que importante vir trazer isso daqui à tona. Esse, na verdade, também não é o site do Protopia original, porque, na verdade, não sei ao certo o que aconteceu com o site do Protopia, eu nem sequer procurei muito sobre para saber, só que parece que ele saiu do ar. Então, esse daqui, na verdade, é uma comunidade no fandom do Protopia. A gente tem aqui uma espécie de arquivo dele. Espero que todos tenham gostado, como de costume, e tchau. Oi! Então, antes eu li um artigo do Mano Brown, agora eu vim aqui ler outro artigo falando sobre anarquismo afro, anarquismo negro, como vocês queiram chamar. Esse, no caso, nomeado Senzala o Quilombo, escrito pelo Pedro Ribeiro, presente aqui na Biblioteca Anarquista. Então, começar aqui a leitura. Tem aqui também um subtítulo, Reflexões sobre a POC e o destino do anarquismo negro. Sem mais delongas, começar aqui a leitura. Em anos passados, quando a escravidão das crianças em África era feita por correntes e chicote em vez de uniformes e carros de patrulha, os negros no Brasil tinham apenas 2 lugares onde podiam estar, na senzala ou no quilombo. A senzala era uma pequena cabana colocada do lado de fora da casa do senhor, um barraco onde os escravos ficavam desde depois do pôr do sol até antes do nascer do sol, acorrentados às paredes e atrás de portas trancadas. A senzala era a casa deles, ali criavam seus filhos e envelheciam. Em segredo, eles praticavam sua religião, língua e cultura longe dos olhos dos brancos. A janela da senzala estava sempre voltada para o quadrante principal da plantação, onde o único poste podia ser visto emergindo da barriga da terra, o pelourinho, o mastro em que os escravos rebeldes eram torturados, até a submissão ou morte. O que ocorresse primeiro, esta era a senzala. Mas, de vez em quando, um grupo laborioso e dedicado de escravos se desertaria da generosidade dos chicotes e correntes do senhor dos escravos e das senzalas, e iria para a selva. Corriam dia após dia, noite após noite, para a mata, mais profundamente para a floresta, longe dos traiçoeiros capitães do mato, os supervisores negros ou mulatos responsáveis pela captura dos escravos fugitivos. Na selva, eles procuravam esperança. Na selva, eles buscavam liberdade. Na selva, longe do homem branco, procuraram o quilombo. Os quilombos eram cidades-estado, criados no coração da mota por escravos fugidos,
O mais famoso, o maior e aquele cujo nome foi sussurrado em segredo no escuro por aqueles em busca de liberdade, era Palmares. Palmares tinha uma população estimada de 20 a 30 mil habitantes, estruturada em 11 aldeias diferentes. Em Palmares, como em outros quilombos, os escravos fugitivos eram em maioria. Nativos e brancos pobres também eram aceitos no quilombo e partilhavam os mesmos direitos e deveres de qualquer outra pessoa. As decisões eram tomadas por assembleias de aldeias, nas quais cada adulto, homem ou mulher de cada raça poderia participar, e a maioria participava. Não, Palmares não era uma utopia. Não era uma sociedade comunista em que as decisões fossem tão horizontais quanto possível, em que todos fossem vistos como iguais. Palmares tinha chefes, um para cada aldeia. O chefe da capital, Macacos, era o rei do Palmares. Mas isso não é aqui nem agora. O agora é o quilombo, ao contrário da senzala. Palmares morreu em chamas, lutou até a última pessoa estar morta. Lutou por sua soberania e independência por mais de 100 anos. Deu seu sangue para defender o que mais estimava, sua liberdade e sua autodeterminação. O que quer que tenha levado os palmarinos a lutar é o que me interessa falar. Um amigo meu disse algo que me tocou. Ele disse: as pessoas estão sempre a falar em morrer, por isto ou aquilo. Você tem que morrer pela causa se você é militante o suficiente, se você é realmente um fodão. Você deve morrer por suas crenças. Mas ninguém pergunta: para que você está vivendo? Não morrer, mas viver. Para que serve a sua vida? Os palmarinos estavam vivendo para alguma coisa. Viviam pela sua liberdade e pela sua autonomia coletiva. Viviam pelo seu direito de autodeterminação. Para acabar com as correntes que os mantinham escravos no passado e para decidir por si mesmos o caminho de sua vida. Se morreram lutando por isso, morreram por aquilo pelo qual estavam vivendo. Morreram pela morte de pessoas livres. Nós agora nos chamamos anarquistas. Dizemos que queremos o fim de todas as correntes e o extermínio de toda a opressão. No entanto, no movimento anarquista, negros e outras pessoas de cor ainda estão na senzala. Ainda temos que nos disfarçar, chamar o branco de senhor e nos acorrentar à parede. Enquanto não há ninguém gritando, morre, preto, morre, você pode ouvir um cala a boca, preto, cala a boca, porra. Nós fingimos que o racismo é apenas um problema menor, algo que, como Estado leninista, vai murchar se nós quisermos. As características racistas intrínsecas que infectam o anarquismo, especialmente o anarquismo norte-americano, não podem ser questionadas sem que seja visto como uma espécie de nacionalista autoritário, ou pior ainda, maoísta, red-baiting de todas as coisas. Como na verdadeira senzala, nossa resistência ao racismo precisa ser encoberta, precisa ser escondida e feita como se fosse outra coisa. Não pode ser o que precisa ser, não pode fazer o que precisa ser feito. Ou a senzala se desfaria e a casa do mestre seria incendiada. Não como a capoeira, nossa luta contra a supremacia branca dentro do anarquismo norte-americano precisa se disfarçar de uma dança para se tornar uma arte marcial. E você sabe como é o discurso. Se falamos de empoderamento, estamos com fome de poder. Se afirmamos nossa autodeterminação, somos nacionalistas autoritários. Quando expomos como é o anarquismo branco, os anarquistas elitistas brancos geralmente vêm com desculpas como: ei, eu vi um anarquista negro uma vez, ou o clássico: bem, nós precisamos nos estender às comunidades de cor. Deixe-me dizer-lhe algo. A razão pela qual as massas não estão inundando o seu anarquismo é exatamente essa. É o seu anarquismo. É um anarquismo branco, pequeno burguês, que não se relaciona com o povo. Como negro, eu não estou interessado no seu anarquismo. Não estou interessado na libertação individualista, egoísta e egoísta para você e seus amigos brancos. O que me interessa é a libertação do meu povo. A libertação coletiva das crianças da diáspora africana. Aquelas que foram espancadas e tratadas pior do que os cães em todo o mundo. Então não. Nós não estamos interessados no seu anarquismo. Precisamos criar o nosso próprio anarquismo. Entenda isto. Se os brancos em Palmares eram aliados e morreram com os negros, e os nativos, não é porque convidavam os negros e os nativos para sua estrutura, para sua sociedade, e lhes disseram: somos todos iguais. Foi porque os negros e nativos criaram sua própria estrutura, sua própria sociedade, na qual as relações de poder eram diferentes, para que os brancos não pudessem mais, pela força do privilégio, impor sua visão de como a sociedade deveria ser administrada. Tentaram integrar pessoas de cor em sua sociedade ou em seu movimento, como se não houvesse choque cultural e nem confronto. É ingênuo, sem sentido, e não pode levar a lugar nenhum, a não ser ao engano. Na senzala da teoria e prática anarquista contemporânea, o único lugar para negros e outras pessoas de cor é a corrente na parede, ou pelourinho. Questionar a estrutura desse movimento
porque ele é realmente composto principalmente por meninos brancos suburbanos, é um convite ao pelourinho ou ao quilombo. Alguns escravos fugitivos decidiram criar seu próprio quilombo na floresta da América do Norte e o chamaram de APOC, anarquista de cor. O APOC foi um passo necessário no início da autodeterminação de pessoas de cor dentro do movimento. Essa autodeterminação que buscamos é analisar os problemas da raça dentro e fora do movimento, na nossa própria perspectiva. Criar nossa própria análise sobre a autoridade e o que significa para nós sermos anarquistas. O que significa para aqueles que sempre se sentiram estranhos em um evento anarquista, enquanto olhavam ao redor e pensavam que fizeram a curva errada em algum lugar e acabaram em uma área só para brancos do Mississippi segregado. Quando um anarquista me fala sobre como os policiais são porcos fascistas, eu paro por um segundo e penso: muitas vezes teremos alguma experiência em um protesto contra esta ou aquela reunião corporativa ou algo assim, na qual a polícia enchia a multidão de gás e descia o cacete, e eu penso: cara, que você se deu bem. Eu me lembro do meu bairro no Brasil, onde se você tomasse só um baculejo, você se consideraria um sortudo. Eu me lembro do dia em que eles atiraram no meu tio. Eu me lembro de um policial que costumava me seguir e me amedrontar, porque eu achava que ele ia me matar, e de jeito nenhum eu estava me aproximando de nenhuma autoridade para reclamar, porque então eu certamente acabaria assassinado. Lembro-me da polícia invadindo a casa da minha avó, armas na mão, quando meu primo ainda era um bebê e estava dormindo na cama da minha tia. Mesmo aqui no meu bairro, em East Palo Alto, você pode sempre ouvir a polícia se agitando à noite, e você sabe que eles não estão procurando por nenhum garoto black bloc de algum protesto. Então me diga novamente como os policiais são fascistas. O fato é que nós conhecemos a opressão. Nós a vivemos, nós a experimentamos, de uma forma ou de outra, de um extremo ou de outro. Não a conceituamos, não nos sentimos e intelectualizamos sobre a dor porque o nosso povo foi caçado e baleado, queimado, espancado e perdemos a necessidade de entender a dor filosoficamente, quando a aprendemos fisicamente. Então por que as pessoas não estão ocupando as fileiras do movimento anarquista? O que é que impede as pessoas de cor que têm sentido o peso da brutalidade policial e têm vivido dos restos do que o capitalismo deixa para trás, por que não se juntar ao movimento? A resposta é simples, porque não é o movimento deles. Nunca poderá ser o movimento deles enquanto estiver sendo criado por e para crianças brancas de classe média, com o complexo de Jesus que pensam que podem salvar o mundo. Ou para aqueles com o complexo de Buda que pensam que podem se molhar falando sobre água. Não se pode apressar o movimento e não se pode apressar o povo. Revolução não é um jogo em que você pode fingir ou ouvir a voz das pessoas de cor somente quando é conveniente e desligá-las quando começa a questionar o seu privilégio. O APOC, como qualquer passo revolucionário, deixou uma reação imediata, um passo contra-revolucionário. A quantidade de vozes no movimento anarquista que foram levantadas para criticar, abaixar ou de qualquer outra forma desacreditar o APOC, a maioria delas, se não todas brancas, aliás, tem sido, se pequena, consistente e ousada. Incorrer e citar essas críticas é irrelevante para a discussão de hoje. Eu não estou aqui para defender o APOC, estou aqui para falar sobre por que não preciso fazer isso. A APOC é o nosso quilombo, nossa torre de homenagem, nossa fortaleza, onde podemos nos encontrar como pessoas de origem oprimida, e não apenas compartilhar nossas experiências e como elas são relevantes umas para as outras, mas também como elas são relevantes no esquema maior das coisas. A APOC é mais que uma zona segura para as pessoas se sentirem bem, por não estarem em uma sala sem gente branca, mas é um projeto consciente de autodeterminação para pessoas de cor. É um passo mais próximo de nossa liberdade como um povo e da materialização da ideia de que a comunidade vem de algo em comum, algo que podemos compartilhar. Não, a POC não é utopia. Não é nem de perto, mas isso não é aqui nem agora. Podemos tropeçar, podemos cair, podemos até quebrar a cabeça, mas pelo menos estamos caminhando sobre nossos próprios pés. É inútil para mim, tentar convencer os anarquistas brancos da necessidade da POC, porque os anarquistas brancos não experimentaram o que nós, um povo de cor, experimentamos. É como tentar convencer o meu chefe da necessidade do socialismo, um esforço frequentemente infrutífero. E enquanto há anarquistas brancos por aí que se lembram que só os oprimidos podem se libertar e que o fim da supremacia branca não pode ser trazido pelos brancos, há aqueles que, em sua arrogância e miopia, não vão ceder e não podem tolerar o pensamento de que talvez haja algo que os anarquistas de cor precisam discutir que não inclui os brancos. E se, por um momento, eu achasse que a APOC precisava de ser aprovada pela cena anarquista branca, esse seria um momento em que a APOC perderia seu apelo para mim, porque não se trata de ser aceito, de ser acarinhado, de estar do lado bom com os anarquistas brancos, isto é, a senzala. Trata-se de autodeterminação e trata-se de resistência.
Trata-se de criar nossa própria cultura, nossa própria análise e ditar nosso próprio futuro. A APOC, para mim, não se trata de buscar uma maneira de fazer os brancos nos amarem ou nos odiarem. Tem que contar um segredo sobre a APOC. Não é algo voltado para os brancos. Não é e não deveria ser nunca. Estou cansado de falar dos brancos, de pensar nos brancos, de analisar os brancos e de me preocupar com os brancos. Eu quero saber o que tem em comum com minha irmã coreana e meu irmão guatemalteco. Quero saber sobre as grandes lutas pela libertação em Uganda e como o filipino resistiu ao imperialismo. O que podemos aprender uns com os outros como pessoas de cor? O que o meu bairro no Rio de Janeiro tem em comum com o bairro latino no lado leste de São José? Isto é algo que escrevi para as minhas irmãs e irmãos na APOC. Precisamos nos entender para entender o mundo ao nosso redor e ser capazes de lutar e destruir a peste burguesa que corrói nossas casas, nossas vidas e nossas culturas. Como pessoa negra, meu anarquismo é um anarquismo negro. Como um membro da classe explorada, meu anarquismo é um anarquismo da luta de classe. Como uma pessoa que deseja um futuro melhor, meu anarquismo é um anarcomunismo. Vamos a ela, porque temos muito, muito para construir. Não tá morto quem peleia. Então, é isso. Esse foi o artigo nomeado Senzala ao Quilombo, do Pedro Ribeiro. Achei um artigo um tanto quanto interessante. No caso, foi trazido pelo Rei Pleb, do coletivo Planetes, acho que é assim que se pronuncia. A fonte original é do Black Rose Fed. E espero que todos aqui tenham gostado. Até mais.